Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os povos originários do Brasil. Esses povos hoje são reconhecidos como os povos indígenas, os primeiros habitantes deste território antes da chegada dos europeus. Nós já falamos um pouquinho sobre os povos que habitavam os sambaquis. Além desses povos, e antes deles ainda, as populações que habitavam o território brasileiro eram nômades, eram caçadoras, coletoras e pescadoras. E todas essas informações nós alcançamos por meio dos vestígios arqueológicos que foram encontrados e que estão preservados em locais como esse que vocês estão vendo na nossa tela. A que está exposta aqui no computador é de uma visita virtual ao Museu da Unicap. É o Museu Arqueológico da Unicap, que é a Universidade de Pernambuco. Neste museu, nós temos várias informações sobre as populações pré-históricas do Brasil, de forma especial as populações, os vestígios que foram encontrados em Pernambuco. Esses primeiros habitantes, né, as teorias indicam para nós que eles chegaram aqui na América em torno de 12 a 17 mil anos atrás. E essa datação também é alcançada por meio desses mesmos vestígios arqueológicos que foram encontrados no território brasileiro. Aos poucos, esses povos passaram a aprimorar as suas ferramentas e desenvolver as primeiras técnicas agrícolas. Né? A agricultura começou aqui aproximadamente há 7, 5 mil anos atrás, e alguns produtos eram os produtos mais cultivados aqui no território. A mandioca, o milho, alguns tipos de feijões e o algodão. São os produtos mais antigos que eram cultivados. Esses povos, em geral, eram classificados, eram reconhecidos por meio do idioma que eles falavam. E daí, por meio dessa classificação, se destacaram alguns grupos principais. Né? Nós temos o grupo Tupi-Guarani, que a gente, né, tem muitas mais informações, porque é o grupo indígena que mais estabeleceu contato com os portugueses, e por meio desse contato com os portugueses e por meio também do relato feito por esses portugueses, nós temos mais informações sobre esses povos. E por que eu digo que por meio do relato dos portugueses? Porque esses povos eram ágrafos. Já ouviu falar nessa palavra? Ágrafo significa povos que não dominavam a escrita. Eles não faziam um registro por meio da escrita. Então, os relatos que nós temos, além daqueles construídos, né, as informações, melhor dizendo, que nós temos, além daquelas construídas por meio dos vestígios arqueológicos, são informações retiradas destes relatos feitos pelos portugueses, principalmente pelos jesuítas que vieram para cá e que tiveram, né, durante a colonização, bastante contato com os povos Tupi-Guarani. Além do Tupi-Guarani, a gente já vai voltar a falar deles também, nós tivemos vários povos que se desenvolveram na região onde hoje é o estado do Pará, né? As margens do rio Tapajós e na região de Santarém. Esses povos eram povos agricultores, eles já dominavam as técnicas da agricultura e, mais do que isso, eles dominavam técnicas bem evoluídas, né, bem articuladas na produção de cerâmicas. Inclusive, até hoje, a cerâmica desses povos é uma cerâmica muito conhecida, muito famosa como cerâmica marajoara.
né? Eles não produziam apenas cerâmicas, mas produziam diferentes artefatos feitos de pedra. A existência dessas cerâmicas, o encontro desses vestígios mostram que esses povos eram sedentários, porque durante toda a pré-história, muitos povos que dominavam a agricultura não se fixaram imediatamente. E aqui no Brasil, isso era muito comum entre os povos que habitavam, né, o território. Embora muitos conhecessem as técnicas agrícolas, dominar a agricultura não era sinônimo automático de sedentarismo. Por muito tempo, mesmo os povos que já conheciam as práticas agrícolas se mantinham, né, em comportamentos, em posturas nômades, ou seja, circulando pelo território. Mas os povos da cultura marajoara e a própria cerâmica indica que esses povos eram sedentários, pois se eles não fossem, essas peças, né, que foram encontradas, esses vestígios, não teriam se preservado, eles acabariam quebrando, rachando com os constantes deslocamentos, tá? Outra informação que a gente tem desses povos, desses primeiros povos, né, habitantes aqui do Brasil, é uma profunda relação com a arte e com a natureza. Os povos da cultura marajoara, eles desenvolveram a peça cerâmica que eles desenvolviam eram as urnas funerárias. E eles tinham rituais muito específicos de sepultamento. Vocês vão poder realizar o tour virtual disponibilizado aqui pelo Museu da Unicap, e no museu eles apresentam diferentes padrões de sepultamento que mostram que esses povos já tinham crenças religiosas, não necessariamente uma religião específica, mas eles tinham crenças religiosas, porque eles demonstravam uma preocupação, né, com os seus mortos, possivelmente, inclusive, uma crença na vida após a morte. Já falando, então, um pouquinho sobre os tupis, né, o grupo tupi-guarani, esse povo, essas aldeias indígenas se dedicavam principalmente, os tupi, ao cultivo da mandioca e os guarani principalmente com o cultivo do milho, tá? E eles tinham uma relação muito equilibrada com a natureza, tá? Eles sobreviviam principalmente da agricultura, embora eles também desenvolviam técnicas de navegação, canoas, né? Eles elaboravam canoas utilizando o tronco das árvores, então eles derrubavam essas árvores, transformavam elas em canoas, e isso mostra para a gente que eles tinham uma circulação, um deslocamento, que muitas vezes era inclusive para trocar produtos com outras regiões. Mas a atividade principal desses povos era a agricultura. E aqui fica uma pergunta para nós começarmos a refletir, porque a gente vai conversar bastante sobre os povos que habitaram aqui a América, não apenas o Brasil, mas todo o território americano antes da chegada dos europeus. E esses povos, essencialmente, sobreviviam da agricultura, mas eles estabeleciam uma relação muito mais equilibrada com o meio ambiente. Então, uma das perguntas que a gente quer responder a longo prazo é quais eram essas práticas agrícolas que eram mais sustentáveis, né? E por que que esses seres humanos tinham uma relação mais equilibrada com o meio ambiente que eles habitavam, né? Para a gente começar essa reflexão, a gente vai falar de uma das técnicas que esses povos, principalmente os tupi-guarani, que esses povos utilizavam para limpar o terreno. Vocês pesquisaram, já devem conhecer essa expressão,
os indígenas utilizavam a coivara. E o que é a coivara? A coivara é a queima, né? É limpar o terreno que será plantado por meio da queima, né? Eles cortam então as árvores para limpar esse terreno e queimam essas plantas, essas árvores que foram cortadas. Era uma técnica muito utilizada pelos indígenas daquele período. Era uma técnica que era em geral utilizada em terrenos onde o plantio não era constante, ou seja, eles não ficavam anos a fio plantando no mesmo território. É uma técnica muito usada na região da Amazônia pelos povos tupi-guaranis. Mas vale a gente refletir, e essa é a tarefa complementar de vocês, pensar se a queima da floresta, né, nessa prática, né, desse terreno que foi limpo, a queima disso, será que ela é saudável para o solo? Será que queimar, né, a árvore que foi derrubada é a melhor estratégia? E por que será que os indígenas então utilizavam, né, essa estratégia como limpeza dos seus terrenos? Então vocês vão pesquisar e nós vamos refletir sobre essa prática da coivara. Outra informação que é importante a gente ressaltar é que nessas aldeias indígenas, a participação de todas as pessoas que habitavam a aldeia nos trabalhos era uma constante. Existia uma divisão de trabalho por sexo e por idade, né? Todas as pessoas da aldeia trabalhavam. Então, você tinha atividades relacionadas, dedicadas aos homens, atividades dedicadas às mulheres. E essas atividades também eram organizadas por meio da idade. Então, todas as crianças tinham as suas atividades, os jovens, os adultos e também os idosos. E por que a participação nas atividades era tão importante? Porque a posse da terra para os indígenas, ela está relacionada ao trabalho da terra. Quem tem a posse da terra é o ser humano que trabalha nela. A ideia de posse dos indígenas é diferente da nossa, né? Eles acreditam que todas as pessoas, para ter direito à terra e ao fruto que a terra produz, ele precisa trabalhar a terra, ele precisa cultivar a terra. E mais ainda, ele precisa respeitar a terra, porque para esses povos que habitavam o Brasil, a terra é sagrada e a relação do ser humano com essa terra deve ser uma relação de respeito, de dignidade, de retirar da terra aquilo que a terra pode nos oferecer e aquilo que é necessário para a sobrevivência da comunidade. E para ter direito a esse fruto da terra, é necessário cuidar da terra, é necessário cultivar a terra. E daí a necessidade de todas as pessoas da aldeia trabalharem a terra, trabalharem na aldeia, colaborarem de alguma forma para que elas possam se sentir também donas daquele território e respeitando aquele território não como algo que me pertence, mas algo sagrado que me foi dado para que eu consiga a sobrevivência. Tá bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Então, se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, com seus colegas. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, deixa os seus comentários para que a gente possa produzir outros conteúdos como esse. Até lá!